Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todo vídeo, uma ficha de fiscalização diferente, em que nós fazemos a apresentação da ficha, nossos comentários, nossos apontamentos. E você que não conhece a série, convido a assistir. Se não conhece o canal, convido a se inscrever e acompanhar nossos vídeos. Mas bora lá para essa ficha de fiscalização, cujo amparo legal é o artigo 164 CTB. Só que perceba que ele combina com o inciso 1 do artigo 162 do CTB. Por que isso? As infrações dos artigos 163 e 164 do CTB, inclusive tem vídeo aqui no canal explicando isso de maneira muito específica, elas são infrações de responsabilidade do proprietário. Pode observar aqui, ó, o infrator é o proprietário. E o proprietário ele comete essas infrações sempre que o condutor é pessoa diferente. Imagina, eu sou o dono do veículo, mas outra pessoa que conduz esse veículo. E aí essa pessoa tem algum problema na habilitação dela. Aí essa pessoa vai ser autuada e eu também. Então essa é a infração do proprietário. O exemplo mais comum é você emprestar o veículo a uma pessoa que não tem a carteira. Mas também pode caracterizar essa infração por você emprestar o veículo a uma pessoa com habilitação suspensa ou cassada, com categoria diferente do seu veículo, com habilitação vencida, sem usar lentes corretivas, ou ainda se tiver sem curso especializado ou curso específico, por exemplo, curso de reciclagem, conduzindo o seu veículo. Então, nessas situações, caracteriza essa infração. Nesse caso, especificamente, a gente fala sobre a infração por você emprestar o veículo a uma pessoa que não tem habilitação. Chama a atenção apenas para uma pequena distinção. A gente está falando da infração do artigo 64, mas tem o 63, que as duas são do proprietário. A do artigo 63 é a infração por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada, e a 164 é por permitir que uma pessoa inabilitada tome posse do veículo passe a conduzir na via. Qual é a diferença? O 63, entregar, o proprietário está junto, está presente no momento da abordagem e constatação da infração. O 64, o proprietário está ausente, que é o que normalmente ocorre. Às vezes você empresta o veículo, o cara vai lá resolver a vida dele, mas você não está junto. Aí a autuação é no 164, tá certo? Então é uma mera formalidade para fins de enquadramento, mas a punição é a mesma. Então vamos dar uma olhada nos detalhes da ficha aqui, tá certo? Essa é a tipificação do enquadramento, ó, permitir que pessoa nas condições, tá vendo? Ó, permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 62 tome posse do veículo automotor e passe a conduzir na via. Nesse caso, a tipificação resumida é permitir posse e condução do veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. O código de enquadramento é o 511-80 e a infração ela é de natureza gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos no prontuário de quem, ó, proprietário do veículo. Uma dúvida comum em relação a essa infração que o pessoal costuma ter é a seguinte: eu posso ter minha habilitação suspensa? Não. Nesse caso, não dá suspensão da carteira, tá certo? Não gera suspensão, mas gera cassação, que é pior, né? Que é pelo período de 2 anos, depois de 2 anos que o sujeito tem que se reabilitar. Só que a cassação ela só ocorre em caso de reincidência no cometimento dessa mesma infração no período de 12 meses, conforme previsão lá do artigo 263 do CTB, beleza? A penalidade aqui é de multa vezes 3, significa dizer que o valor da multa é de R$ 880,41, tá certo? A medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor regularmente habilitado, ou seja, se o cara está dirigindo sem habilitação, o veículo fica até que alguém, um condutor regularmente habilitado, se apresente para retirar esse veículo. Isso se não aparecer ninguém, remove, né? É a consequência. Competência para lavrar esse auto de infração do órgão de trânsito do Estado, rodoviário e também do órgão de trânsito do município. Você que está acompanhando a série já deve ter visto nossos comentários a esse respeito, em razão da entrada em vigor da Lei 14.599, que é de 2023. Nós tivemos uma ampliação das competências para fiscalização nas vias urbanas. Então, infrações que antes eram de competência do Estado, exemplo dessa, né, nas vias urbanas, ela passou a ser também do município, que antes só podia fazer mediante convênio. Hoje, com a ampliação dessas competências, passou a ser possível. Tem vídeo aqui no canal explicando. Mas a referência é legal, se você quiser, é lá nos artigos 22, parágrafo 2º, né, que fala das competências privativas do Estado, e 24, parágrafo 4º, que trata das competências privativas do município. São situações que só Estado e município continuam podendo fazer, que é uma quantidade mínima, para ser sincero. Exemplo de infração de competência privativa do município, estacionamento irregular. Só o município faz, o Estado não, só se tivesse convênio. Exemplo de infração de competência privativa do Estado, deixar de transferir a propriedade do veículo por prazo de 30 dias. Só o Estado faz, o município não, só se tivesse convênio. As demais, competência comum
a exemplo dessa aí, tá certo? Então passou a ser de competência comum. Constatação da infração, claro, mediante abordagem, né? Não tem como o agente da autoridade de trânsito saber que aquele cara que não tem habilitação está dirigindo o veículo sem habilitação, sem abordar. Ah, esse cara está sem habilitação, como é que tu sabe? Eu conheço pelo corte do cabelo. Pô, o cara é desenrolado, né? Mas enfim, tem que ter abordagem, sem abordagem é simplesmente impossível se autuar nesse dispositivo legal. Pode caracterizar crime de trânsito? Sim, é o crime do artigo 310 do CTB. Que crime é esse? É o crime de permitir confiar. Aí eu vou tomar a imagem, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui só para mostrar. Pronto. 310, que é o crime de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, tá certo? Esse crime é o que a gente chama de crime de mera conduta. É um entendimento fixado, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em sua súmula número 575, que passou a estabelecer isso, ou seja, basta que a conduta descrita no tipo penal seja praticada que o crime já ocorre, independentemente da existência de risco. Então, se eu emprestar o veículo a alguém, o cara botou a chave, ligou, botou primeiro e saiu, é crime do artigo 310, cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá certo? Então, essa é a consequência, multa de natureza penal, essa é a consequência, mas pode sim caracterizar crime de trânsito. Quer dar uma olhada? Tem vídeo aqui no canal, de maneira mais detalhada, tem vídeo aqui no canal sobre o tema, tá certo? Aí vamos avançando aqui para as hipóteses em que se deve autuar. Quando é que se autua nessa conduta aqui, nesse tipo infracional do artigo 64 CTB, combinado com o artigo 62, permitir que o inabilitado tome posse do veículo e passe a conduzir na via? Ó, primeira, única hipótese aqui, né? Proprietário ausente, como eu disse a vocês, que é o comum, tá bom? Ou se for pessoa jurídica, vai ser sempre aqui, claro, que permitir a posse e condução do veículo a condutor que não possui documento de habilitação ou que se encontrar em qualquer das hipóteses previstas no campo quando autuar, lá do enquadramento 5010, 5010, a gente costuma chamar, que é do artigo 62, inciso 1. Por que ele fez mencionar isso aí? Quando autuar, no inciso 1 do artigo 62. Se você quiser, já tem esse vídeo gravado aqui no canal na série sobre o manual de fiscalização. É porque essa infração ela não ocorre só pela falta da habilitação, né? Tem outras situações lá, estrangeiros no Brasil, tem umas hipóteses lá. Dá uma olhada nesse vídeo sobre essa infração do artigo 62, inciso 1, então a gente mistura aqui, mas via de regra é o cara que, o proprietário que está ausente, empresta seu veículo para uma pessoa que não tem carteira. Ó que negócio bom, melhor do que ganhar na Mega Sena um negócio desse. Ser autuado 2 vezes, né? Porque o cara já levou a primeira, o condutor. E por ele não ter habilitação, não tem ponto para ele, mas tem R$880 de multa para você pagar, porque o proprietário é que paga a multa. Ah, eu vou cobrar dele. Sim, mas tu vai ter que pagar. Legalmente você está vinculado ao pagamento. Aí tem essa infração em 7 pontos no teu prontuário, né? E tu ainda pode responder por crime de trânsito. Vê que negócio, ó, é para você ficar animado. Temos aqui ainda, ó, hipóteses em que não se deve autuar. O que é esse não autuar? Quando não autuar? Para você que acompanha os vídeos, você já sabe, não é? Essa coluna, quando não autuar, é o seguinte, ó. São situações aí, hipóteses em que ou não é infração, o fato é atípico, administrativamente falando, ou é infração, mas em outro dispositivo legal, tá certo? Então, tem esse campo, essa coluna não autuar, quando não autuar. Vamos dar uma olhada aqui nas 3 situações. O primeiro, proprietário que entregar a direção do veículo automotor a pessoa que não possui habilitação. Porque o entregar presume-se que ele está presente, então é outro enquadramento. Lá no artigo 63, como eu falei para vocês no início, combinado com o artigo 62.1 do CTB. Segundo, quando o proprietário do veículo for o condutor não habilitado, aí só autua no 621. Ou seja, eu não tenho habilitação, o veículo é meu, eu que estou conduzindo. Tem autuação para o condutor e proprietário? Não, aí seria uma dupla punição em decorrência de um mesmo fato, né? Aí é duplicidade, tá certo? Então só autua no 621 por conduzir o veículo sem possuir habilitação. Mas o proprietário e pessoa diferente, aí são 2 autuações e a segunda é essa que a gente está mostrando para vocês. E terceiro, proprietário que permitir a posse e a condução do veículo ao condutor que se encontrar em qualquer das hipóteses previstas do campo quando não autuar. Da mesma forma que essa hipótese aqui do quando autuar, quando não autuar. Aí você tem lá um outro enquadramento, que a gente está falando, né, de quando não permitir e tal, então vai ter outra situação aí para autuação.
E no caso aqui das definições e procedimentos, algumas regrinhas aqui que precisam ser observadas, que é o seguinte. 1. A conduta entregar exige a presença do proprietário junto ao condutor não habilitado no momento da abordagem. 2, que é o nosso caso aqui, a conduta permitir caracteriza-se pela ausência do proprietário junto ao condutor não habilitado no momento da abordagem, tá certo? Aí vamos dar uma olhada aqui que ainda tem outras observações, olha. 3. Em caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, possuidor, registrado no órgão executivo de trânsito do Estado Federal, equipara-se ao proprietário do veículo. Isso é para evitar, por exemplo, que a financeira, o banco, seja considerado proprietário. Em tese ele é, né? No caso de um financiamento, por exemplo. Não é? Em tese ele é o proprietário. Mas assim, até que você pague, quite lá o débito. Né? Mas para efeito legal, a pessoa que está registrado lá no Detran, ele é considerado proprietário para fins de fiscalização, para fins de autuação. 4. A orientação para o agente, né? Adotar providência junto à autoridade competente para o registro do crime do artigo 310. Né? E 5. Olha um detalhe importante aqui para o preenchimento desse auto-infração. A autuação neste enquadramento deve ser precedida pela lavratura do auto de infração do artigo 621. Ou seja, se por acaso o sujeito foi autuado no 64, então deve, obrigatoriamente, existir um auto de infração lavrado pela infração do inciso 1 do artigo 62. E se não existir, só foi feito um 64. Aí, ó, se deve ter e não tem, o auto ele é nulo. Né? Aí ele vale porque um não tem nada a ver com o outro. Cara, aí é forçar, né? Não vale, tá certo? Tem que ter esse primeiro auto, beleza? Não tem nenhuma informação complementar aqui na ficha e vamos para os exemplos aqui de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração, né? Aqui, né, eu destaco logo esse segundo item, né, que é a indicação de que foi lavrado esse auto número tal do artigo 62, inciso 1, que é para provar que a autuação nesse 164 foi precedida de autuação da infração do artigo 62, inciso 1, tá certo? E aqui um exemplo de preenchimento, né, como é que o agente coloca lá, proprietário, pessoa física ausente que permitiu a posse e condução do veículo ao condutor inabilitado. Pronto, isso é uma informação que deve constar no campo de observações do auto de infração dessa infração do artigo 164 CTB, combinado com o artigo 62, inciso 1, por permitir que uma pessoa inabilitada tome posse do seu veículo e passe a conduzi-lo na via. Um negócio bom que você faz, pense. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, ó, deixa aí nos comentários, né, que a gente vai trocando informação, discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto, você sabe? Quem acompanha aqui o canal, ó, deixou aí nos comentários, a gente tá lá interagindo e trocando informação, beleza? Quer ter acesso a essas fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito de forma online? Não precisa baixar nada, instalar nada e daquele jeito, ó, 0800 salatrans.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo e lá também tem a opção de você baixar todo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito em PDF 0800 também, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.